A partir de agora, está no ar... Na Onda da Tecnologia. Alô, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia, direto do Centro Universitário Unibrasil. Um programa promovido pela Escola de Engenharias em parceria com o curso de jornalismo. O programa traz, entre outras novidades, uma questão muito importante que une a tecnologia com a educação. Sempre muito importante esses assuntos. Hoje nós falaremos sobre o programa sucesso atualmente entre os jovens e que nós, professores, pedagogos, temos que entender melhor. Chama-se Pokémon GO. Você já jogou? Então vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona tudo isso. Hoje nós trouxemos dois grandes professores que vão nos ajudar bastante a entendermos como funciona exatamente esse jogo e de que forma ele pode nos ajudar a entender melhor na sala de aula. Você, caro ouvinte, que é aluno, ou você, caro ouvinte, que é professor, está preocupado com essa realidade. Estamos aqui com a professora Elaine Kátia Maschio. Ela é pedagoga, fez um mestrado e doutorado em educação e atualmente trabalha no CEDIP, Centro de Atendimento ao Aluno do Centro Universitário Unibrasil. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Olá a todos, obrigado pelo convite. Será um prazer discutir esses assuntos relacionados à educação. Perfeito. Também com a gente está o professor Martim Moraes. Ele tem graduação em informática, é mestre em mídia e conhecimento. Ele trabalha aqui no Unibrasil há 2 anos, é professor no curso de Sistemas de Informação. Professor Martim, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E também com a gente, por enquanto, vamos ver quem mais chega aí, professor Mauro Kummer, que é o coordenador do curso de Engenharia de Produção. Tudo bem, professor Mauro? Tudo. Olá a todos, olá a todas. E este que vos fala, professor Fernando Felitti, do curso de Engenharia Elétrica. Gostaríamos, primeiramente, antes de começarmos o assunto, agradecer ao nosso magnífico reitor, professor Sérgio Lima, a professora Lilian Ferrari, nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, coordenadora de jornalismo, ao Rogério, que é responsável pelos estúdios de rádio e TV, ao João, nosso produtor de áudio e operador da mesa de som, ao professor Rodolfo Stanque, coordenador da Rádio Web, e, é claro, ao Alexandre Greco, nosso estagiário, que trabalha com a gente, nos ajuda muito aqui e traz algumas ideias para o nosso programa, até porque ele é um aluno do curso de jornalismo e pode aí muito nos ajudar a promover algumas ideias ou programas que nos façam, como agora, discutir um pouquinho melhor esse assunto. Então, só para a gente se posicionar um pouco, o Pokémon GO, que ele nasceu lá na região da Califórnia, ele traz, nesse nome forte aí, alguns personagens e tal, que nós vamos tentar entender, o professor Martim vai tentar explicar pra gente um pouquinho, que traz o conceito técnico, vamos, independente do jogo, vamos entender um pouquinho o que é a realidade aumentada, Então, diferente um pouco da realidade virtual. Então é esse que é basicamente a nossa ideia, trazer esse debate, e eu gostaria agora só de conhecer melhor os nossos entrevistados. Então a professora Elaine, gostaríamos então um pouquinho, professora Elaine, que você comentasse com a gente o que o CEDIP se propõe a desenvolver junto aos alunos e o quão importante é esse debate exatamente para essa área que você atua, professora? Isso. É importante o trabalho do pedagogo no sentido de poder assegurar a esse aluno o processo dele dentro da instituição, seja a instituição básica ou seja a instituição do ensino superior. O CEDIP, especialmente, ele é esse apoio pedagógico e psicológico que a gente oferece, a instituição tem esse compromisso de oferecer para que os alunos consigam passar pelos cursos e melhorar o processo de formação deles aqui. Qualquer dificuldade, qualquer movimento da aprendizagem pode gerar, de repente, algum estranhamento com algum procedimento que acontece, seja nas aulas, seja no estágio, seja na prática profissional. Então,
é necessário, sim, esse trabalho, essa própria organização do trabalho pedagógico dentro de uma instituição escolar, né? Então, o atendimento, ele tem essa prioridade, que é as necessidades dos alunos, né, no processo de aprender. Porque aprender é um procedimento, é um processo difícil, né? Para todos os alunos. Então, em qualquer momento do curso, algum aluno pode estranhar algum procedimento metodológico, algum conteúdo, ter mais dificuldade para isso, para aquilo, e esse é um setor que traz esse apoio. E, professora, você comentou com a gente que o seu doutorado era voltado a essa parte, né, de ferramentas tecnológicas e tal. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. O meu mestrado e o meu doutorado, ele foi um pouco na área de entender o processo de escolarização e entender a cultura escolar, né? Entender a escola, como é que ela se organiza, como é que ela é instituída dentro da sociedade. E aí, paralelo a isso, eu venho desenvolvendo pesquisas para entender um pouco a prática pedagógica desse professor nessa escola. Então, o professor é um sujeito importante dentro da cultura escolar, assim como o aluno, assim como a materialidade da escola. Então, eu venho desenvolvendo nos últimos anos uma pesquisa vinculando assim, qual é o impacto dessa tecnologia, e principalmente das tecnologias digitais, dentro da escola. Essa escola que é uma escola vista por muito tempo como uma escola tradicional, uma escola que tem uma cultura, uma organização que é estática, né, que nós falamos muito em educação tradicional, pedagogia tradicional, então nós ainda temos resquícios dessa pedagogia dentro da escola. E aí, a minha intenção é avaliar um pouquinho essa relação de como é que essas tecnologias digitais estão entrando e estão modificando essa estrutura estática, essa pedagogia tradicional, e até que ponto ela está conseguindo modificar. Então, eu trabalho um pouco com essa questão da prática pedagógica, das resistências dos professores, de alguns mitos em relação a que os jovens são dinâmicos, são aprendentes o tempo todo, e que da mesma forma que eles utilizam essas tecnologias no meio social, eles vêm para a sala de aula e utilizam da mesma forma e aprendem muito rapidamente. Então, com essas pesquisas que eu venho realizando e os diálogos que eu venho tendo com alguns autores latino-americanos que vêm fazendo o mesmo tipo de pesquisa na Argentina, no Chile, no México, a gente vem concluindo, e não é uma conclusão, mas é uma consideração parcial, de que quando as tecnologias entram para a sala de aula e o professor utiliza ela como uma metodologia, como um instrumento para alguma metodologia, elas ficam estáticas da mesma forma que a escola é. Né? Então, é uma problematização. Um desafio, né? É um desafio para a gente entender. Claro que tem autores que discordam, mas a grande questão é por que as tecnologias dentro da sala de aula, elas não conseguem fazer uma transformação tão imediata, tão radical, se elas têm uma potencialidade enorme, né? O que trava essas tecnologias de realmente chegar nos objetivos pedagógicos, né? Então, o que tem dentro da sala de aula é a prática do professor. Então, o meu viés foi entender um pouco a prática desse professor, né? Não olho o aluno, mas entender um pouco a prática desse professor. Que nos ajuda bastante, né? E uma pergunta muito importante, professora, já jogou o Pokémon GO? Eu não joguei, mas eu tenho um filho de 10 anos. Isso é importante. Que há uns 15 dias, mãe, logo no que saiu, mãe, posso baixar no teu celular? 10 anos. Eu resisti um pouco, mas aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos ver o que é. A gente tem que acompanhar, claro, tem que saber o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Puxa, tenho 2 filhas, uma de 17 e outra de 7, ainda não entraram nessa. Acho que peguei bem esse... O seu é de 10, né? Então, acho que é mais ou menos a faixa, né? Ok. Professor Mauro, já jogou Pokémon GO? Não, mas o meu filho de 28 joga. Opa, esse é bom também. Joga muito. Sério? Joga muito? Joga muito. Muito bem. E não te convenceu? Agora. E não te convenceu ainda? Não, porque na verdade isso é uma reedição, né? Se nós olharmos historicamente, já existia isso na cultura, né? E ela voltou ou retornou com uma força muito grande por causa desse novo modelo, né? Que é a questão da realidade expandida associada ao jogo, né? Por quê? Porque é um jogo antigo que existia. E não só jogo, existiam desenhos animados. É verdade. Então toda uma parcela da juventude
ela permeou por meio dessa estrutura que é o jogo do Pokémon. Então, fosse na cultura do jovem jogando antigamente e recordando, quanto de quem não tinha essa experiência passada e passou a adquirir. Por quê? Porque até, que nem eu falei, meu filho de 28 anos joga, né? E não é só ele, como se ele fosse o único. Não, você vê isso muitas vezes. Eu tenho diversos sobrinhos na mesma faixa etária e todos eles jogam também. Né? Exatamente. E aí agora a gente vai fazer a famosa pergunta ao professor Martim. Primeiro, professor, conte-nos um pouco a respeito, né, da sua experiência, principalmente do seu mestrado, né, em mídia e conhecimento, que tem muito a ver. E é claro, não lhe vou fazer a pergunta se você jogou, porque a gente sabe que você jogou e esse é um dos motivos de que você está aqui, né? Jogou e joga. E queremos saber se também você ficou viciado ou não, né? Mas a realidade é essa, né, de que as pessoas se interessam pela realidade aumentada, e vamos deixar aqui de antemão, desde já, colocado que a realidade aumentada, ela tem uma série de aplicações, né, professor? Mas conta um pouquinho pra gente a sua experiência profissional, né, a sua atividade aqui no Unibrasil, e aí, é claro, tua experiência com esse belo jogo. O Pokémon. Bem, eu sou da área de informática, né? Principalmente a área de desenvolvimento de software. A mídia e conhecimento surgiu aí no mestrado como um aprofundamento de uma das tendências que era a informática lá naquela época, a inteligência artificial entrando no processo, e a inteligência artificial aí já se segmentou, virou várias outras áreas. Então a ideia era a questão do aprendizado de máquina, a interação homem-máquina, então, foi dentro deste universo. E os jogos é a Fórmula 1 do automobilismo, né? A tecnologia vai lá, e os jogos acabam sendo a Fórmula 1 na área do software, de experimentar novas tecnologias e reação e interação homem-máquina. Bom, então dentro desse cenário, instalei Pokémon GO quando saiu. Que experiência, hein, professor? Pois é. Então, o primeiro contato que eu tive com o Pokémon foi quando o meu filho, que hoje tem 24 anos, eu tenho 28, né? Com seus 8 anos de idade, ele fala, 6, 8 anos, ela digivolve para, pá, não sei o que, fazia umas murisquetas, né? Era um desenho animado, era uma história que acontecia, tinha um mestre que fazia o treinamento dos Pokémons. Então existe uma história, e mais do que uma história, existe uma filosofia de relação entre esses personagens do Pokémon, do mestre, do aprendiz, Ou seja, tem conteúdo, né? Não tem é uma coisa, conteúdo. É isso que é importante a gente além de ter uma história continuada, tem valores lá dentro. Tá? E aí, então, quando surgiu o Pokémon GO, veio muito esta propaganda da realidade ampliada dentro do jogo, e eu fiquei muito interessado, porque a minha área hoje dentro da Unibrasil é ensinar desenvolvimento de softwares, e inclusive um desenvolvimento para mobile. A gente até fez um outro programa nessa linha, né? E aí eu disse assim, bom, eu tenho que conhecer isso, porque os alunos bombardeiam, né? Professor, como é que faz isto daqui? E eles mostram no jogo, assim, eles querem aprender aquela bolinha se mexendo. Como é que eu programo para a bolinha ficar se mexendo? E eu, particularmente, não sou um amante do jogo. O jogo não me motiva por si só pela pontuação. Certo. Mas o Pokémon GO me veio pelo seguinte, eu vou ter perguntas e eu quero saber como é que essa tecnologia funciona, como é que esse negócio trabalha. E beleza, legal, funciona, é gostoso, é legal. Não vicia, eu acho que o vício tem muito mais a ver com indivíduos do que com o jogo, né? Tem gente que joga e se vicia com baralho, com qualquer outra coisa. E se vicia com comida, né? Então, acho que o vício está mais muito relacionado ao sujeito do que o objeto. O jogo não vicia. Distrai, é gostoso. Aí o fato de distrair tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Distrair na sala de aula é negativo.
Claro. Distrair no momento de lazer é positivo. É isso, desestressa. Desestressa. Né? E une famílias. Então, lá num dos primeiros finais de semana que foi liberado no Brasil, tinha em Curitiba uma coisa rara, um sábado com sol. Opa, né? Tem que comemorar, né? Comemorar. E lá fomos, eu, minha esposa, minha caçula de 17 anos, meu filho de 24 e a esposa para o parque caçar Pokémon. Então foi uma experiência social, familiar. Isso é importante, né? É legal. Esse depoimento, né? Porque num primeiro momento, e isso foi muito explorado, né, colegas, é a questão do zumbi, né, tecnológico, né? Ou seja, sim. eu lembro muito bem essa cena porque eu estava chegando na faculdade e atipicamente numa faixa de pedestres, nenhum aluno passava ali naquela faixa. É um lugar meio no canto assim do Unibrasil. E de repente eu vi vários alunos juntos olhando para o celular e caminhando bem em cima da faixa. Eu falei, nossa, que movimento, né? Pensei assim, nesse canto aqui, que será uma aula extra, alguma coisa. Qual não foi, né, minha surpresa em ver que eles estavam já desde o primeiro dia de lançamento, me lembrando, né, porque a gente já tinha lido notícias de que eles iam lançar aqui no Brasil, porque lá fora já tinham lançado e aqui no Brasil ainda não estava lançado. E aí eu já me preocupei, porque realmente pareciam zumbis virtuais, né, se desligando, se desconectando da sua volta para avidamente, né, procurarem o tão, né, temido Pokémon. Então, o que a gente precisa trabalhar um pouquinho aqui, né, eu vou lançar alguns mitos aqui que têm sido muito discutido, né, então vamos começar. Pokémon é uma modinha boba. O que vocês acham disso, colegas? Bom, se me permite, o primeiro que fala fica mais fácil, porque depois os outros já esgotaram. Isso mesmo. Eu acho que esse juízo de bobo, modinha, eu acho desnecessário, sabe? Me parece assim que nós temos uma questão cultural. Hoje, o jovem que está aqui no ensino superior, ele conviveu com esta história, com estes valores, ele está se reidentificando com algo que fez parte dele lá no passado. É verdade. Lá no passado era um desenho animado, depois, logo em seguida, alguém explorou joguinhos de cartas com os Pokémons. Pô, e agora vem com a tecnologia que ele usa no bolso. Quer dizer, ele está se É verdade. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, dizer que é modinha, que é bobo, eu acho que não é a questão. Eu acho que é até depreciativo. Mas me parece assim, é um movimento social, cultural, legal, curtido. Está sendo curtido, é uma realidade, né? Sem dúvida. Tem os seus perigos, mas me parece que está trazendo uma alegria, uma felicidade. E tem, eu estou repetindo muita palavra valores. E tem alguns valores ali dentro. E não é o valor da competição. Vai lá no estádio, brigar, matou, ganhei, vendi. Porque lá não tem o matar, lá não tem esse negócio de matar. Tem o venceu, mas ninguém morre. O que é bom. Eu estou desenvolvendo, eu estou progredindo, eu estou crescendo. Então, isso é normal. Tem um processo, né? É uma questão de jogos, né? Então, tem um processo. Eu vejo como uma questão positiva. Eu vejo jovens aqui dentro da Unibrasil e até mesmo outros lugares, no shopping, que se vai em grupos, cada um com o seu celular, mas agora conversando, não só digitando, mas caçando Pokémon. Aqui tem um, vamos lá, aqui tem... É uma outra maneira de estimular interação. Eu acho bom, eu acho legal isto. Eu penso que não moda, né? Eu acho que é uma tendência, né? Vão vir outros jogos, vão vir outras possibilidades, outras tecnologias, outros instrumentos que vai chamar a atenção de outras gerações, né? Então, todo jogo tem uma intenção, né? Como o professor falou, todo jogo tem valores, tem uma filosofia e eu acho que ele não é tão inocente, tão bobo assim, né? Então ele tem ali também, também concordo que ele não deve ser algo como perigoso para as crianças, para a juventude, não, né? E eu acho assim, ele também é algo que distrai. Então, pensar assim, em questão de lazer, perfeito. Acho que o jogo tem essa característica e muito mais. Eu acho que isso é algo que os jovens e as crianças gostam bastante, porque ele gera um estímulo para a imaginação.
E quando o objetivo principal dos jogos é o estímulo à imaginação, né? E o ser humano ele é ávido né? Pela imaginação. Isso é necessário. Porque a realidade aumentada ou ampliada, ela já é muito utilizada em meios técnicos, né? Por exemplo, eu já ouvi falar que existem softwares para uma aula de anatomia, né? Onde aparece, ou até em aulas de arquitetura também, enfim, né, em várias atividades, ou você ficar imaginando que no teu carro você vai poder ter, olhando para o visor ou para os vidros, você ter algumas imagens ou algumas informações do teu meio, da tua cidade, algo que te leve a conhecer melhor os lugares que você passa, enfim, né, uma série de atividades. Então a gente tem que pensar nessa questão. Claro, a realidade ampliada, ela é uma tecnologia, veio para ficar, né, ela tinha uma certa limitação até então, até pelas questões tecnológicas envolvidas, mas hoje você realmente, né, com um celular, um smartphone, você tem toda essa tecnologia na mão, né, professor Mauro? Eu queria comentar um outro aspecto sobre isso. O Pokémon é um jogo, ele visa um resultado, não o resultado do jogador, mas o resultado da empresa, porque ele é uma empresa. E eles já falaram que eles vão colocar uma versão no qual você vai poder evoluir o seu monstrinho mediante o pagamento de alguma coisa, ou seja, a empresa objetiva uma receita. Claro, né? E dentro dessa questão, né, e aí eu vou voltar no meu filho, né, o Bernardo está fazendo o mestrado dele na área exatamente de jogos, e ele analisa perfil de jogadores. E ele está concluindo essa parte aí, e a gente tem discutido sobre o perfil dos jogadores. Eu também jogo, e jogo muito. Não necessariamente o Pokémon GO, não. São outros jogos porque eu procuro, de alguma maneira, equilibrar o lado da dedicação profissional com o lazer. Então eu jogo muito porque eu também me dedico muito à minha atividade como professor, né? Então mais ou menos eu equilibro o número de horas aí. Às vezes a minha esposa até fica brava comigo. Mas ele é um objeto de uma empresa que visa um resultado, visa lucro, né? Então não é só um aspecto bom, legal, mas também tem que cuidar com esse outro lado, né? Desculpem, é a gripe. E sobre essa questão do jogo, né, agora voltando no perfil do jogador, você vai ter vários perfis. Talvez a sua filha, né, Felite, de 7 anos, nunca jogou. Ela talvez tenha um determinado interesse, até por uma pressão dos coleguinhas que jogam, etc. Mas pode ser que ela não venha a continuar jogando. Né? Você vai ter outros jogadores que são jogadores que insistem, eles querem se qualificar, ou como foi dito num anúncio recentemente, já existe o primeiro mestre mundial do Pokémon lá nos Estados Unidos, que é o cara que diz que ele conseguiu vencer todos os outros Pokémons. Então ele atingiu o nível de mestre. Nossa, né? Eu vi essa notícia aí. Né? E existe talvez aquele grupo de pessoas, e aí eu me enquadro nele, porque meu filho, quando fez o levantamento de dados lá, analisando jogos, ele falou, você é um jogador lá de um determinado tipo. Por quê? Porque eu jogo jogos antigos, não necessariamente jogos novos. Né? Ele falou que eu era um jogador de nicho. Né? É um programa que talvez nem exista mais, não exista atualização dele, mas eu continuo jogando porque eu me satisfaço com ele. Né? E é muito interessante esse aspecto também. Então, quando o jovem hoje está jogando, ele talvez não se aperceba dessa outra situação que tem por trás. Né? E vocês vão encontrar, sim, pessoas que vão gastar dinheiro com a melhoria do nível do seu monstrinho, né? E assim por diante. Né? Isso é uma necessidade do ser humano, né? Se superar, prosseguir, né? Vencer desafios, e quando ele vence, para ele, né? Nem lembra o que ele quer. Mesmo porque ele vai zoar com o amigo dele, né? Exatamente. Então isso faz parte, né? Um outro ponto que a gente tem que discutir um pouquinho aqui é aquela história: jogos causam efeitos negativos no usuário. Vamos abordar um pouquinho esse assunto, professora Elaine. Eu acho que é isso que o professor Mauro falou, né? Quando você não
Claro, não é o objetivo. O objetivo do jogo é distrair, né? Mas quando você perde a questão da consciência e o jogo, você vai entrando cada vez mais nessa lógica do jogo, ele vai se tornando um vício, né? E esse é o problema, né? E eu penso também que um outro limite dessa realidade aumentada é deixar o ser humano muito mais na simulação e tirar ele da vida real e colocar ele, inserir na simulação, e ele não conseguir fazer essa distinção entre a vida real e a simulação. Qual é o limite, né, da simulação que o jogo proporciona e os enfrentamentos reais da vida que ele terá ali, né? E principalmente na questão dos jovens ali, né? Então eu acho que é esse poder uma relação de poder que os jogos empreendem em cima dessa geração jovem que está se formando, né? A gente sempre ouve essa geração que fica jogando, né? Uma geração que trabalha, uma geração que joga, mas isso ser humano sempre, assim, faz parte da vida, né? Dessa idade, né? Mas eu acho que esse é um dos perigos, você não estabelecer o limite entre o real e o virtual, né? E não conseguir voltar para essa realidade. Ok, professor. Professor Martim, qual a sua posição a respeito? Pois olha, eu acho que tudo que é exagero é prejudicial. Então, como a professora bem falou, penso dessa forma também. Existe um limite. Encontrar o equilíbrio e determinar e saber se posicionar é a essência da vida, e não só do jogo, não só em relação ao jogo, né? Em tudo nós temos que estar buscando o limite. É muito fácil, me parece, que para criança, o adolescente, e já mais raro conforme a idade vai aumentando, é muito fácil para os mais jovens perder a noção do tempo porque está gostoso. Verdade. Tá? E aí não é só o jogo. É o WhatsApp, é o Facebook, Isso, é qualquer coisa. São as redes sociais. São as redes sociais. São muitas hoje em dia, né? Eu lembro dos meus pais falando, pô, sai da frente da televisão, vai achar alguma coisa útil para fazer. Então, na nossa época, lá era a televisão. Só mudou o aplicativo, Só mas mudou a frase o meio, tia. é sempre a mesma, né? Continua sendo a mesma. Isso é importante, né? Então, tirar... Agora, não é suficiente, me parece, uma regra que apenas não pode. Eu não sei, aí os pedagogos podem nos ajudar, os educadores, enfim. Isso, né? por isso que é importante ouvir Mas a todos. conscientização de como transformar aquilo em produtível, útil, bom, até um limite, e a própria pessoa desenvolver, a criança, adolescente, seja quem for, né? Desenvolver, daqui para frente está sendo prejudicial, vou ter que maneirar, é bom parar, eu tenho que chegar nessa consciência. Né, podem acontecer. Eu tenho que chegar nessa consciência, né? Entendi. Isso seria o ideal, né, professor Martins? É verdade. E a própria pessoa, né, fazer uma autoanálise, verificar. Assim como nós, né? Nós também no nosso dia a dia somos bombardeados de informações, e se a gente não se cuidar, a gente vai ficar lendo um monte de informação o dia todo, o tempo passa, quando você vê... E você não entra no produziu real, nada, no problema né? real, né? E até, se for olhar desta maneira, eu acho positivo. Eu tenho uma filha de 17 anos, meus outros filhos já estão um pouco maior, mas a de 17 anos, ela não tem muitos interesses variados. Então eu consigo monitorar, quase todos os interesses dela estão no celular, quase todos. E eu consigo monitorar isso, o quanto que ela está no celular. É fácil, então a gente... agora está na hora de eu talvez conversar, agora talvez está na hora de eu convidar para ir visitar. Aí a gente consegue enxergar onde está. E não só ver como maldade, como problema. Claro, a gente começa a enxergar o quanto que a pessoa está saindo do convívio, desperdiçando o seu tempo, né? Então é positivo também, porque a gente consegue enxergar com facilidade, né? Tá próximo. Exatamente. Bom, vamos ouvir agora o depoimento de um jovem, né, que acabou de chegar aqui, o Alexandre Greco, né? Nosso estagiário, curso de jornalismo. Pergunta, né? Você joga Pokémon Go, Alexandre? Olá. É claro, mas tudo bem. Sim, eu jogo. Eu achei o aplicativo incrível pelo fato da interação que nós temos com ele, mas também eu tô naquela leva assim de esperar a hora que eles poderem liberar a gente para competir contra outros, né? Porque esse é um tem essa questão também, que né? ainda não tem. Então, acho que se você for ver, muitos acabaram já perdendo um pouco do interesse por causa disso. Já tá assim, hein? Olha só. Então já foi, O pessoal mas é rápido. porque tipo a ideia que a gente tinha de Pokémon Go quando falaram era justamente da gente poder
competir contra outros. Olha lá, que a Fazer gente essa uma comentou, interação, né? Vai evoluir o seu monstrinho e quer bater competindo no com os outro. Né? outros, claro. Não adianta, né? É igual o desenho que você pegava lá em que crianças... Tipo, acho que todo mundo quando assistia tinha aquele sonho. Nossa, vou viajar o mundo, colecionar Pokémon e ir nos estádios pra ganhar insígnias combatendo com os outros, né? Só que... Infelizmente, hoje a gente pode viajar o mundo, pegar Pokémon, mas ainda não estamos podendo combater ainda. Mas eu acho legal. É um projeto legal. Embora ele já seja estruturado em alguns outros programas que já existiam na época. Eu acho que o Pokémon GO foi até uma questão de... Claro, já tinha aplicativos para engenharia civil, entre outros, inclusive na medicina, que você podia pegar e desmembrar um corpo humano inteiro, separar articulações e tudo mais. Só que era tipo é gigantesco, né? Uma sala que eles usam para isso. Exatamente. Agora, o Pokémon GO usa uma coisa um pouquinho diferente. Ele pega uma imagem ele pega a imagem de fundo, né? Que é a que a câmera captura e joga uma outra imagem sobreposta, que é o do bichinho. E isso dá uma sensação de interatividade, porque você ainda tem que pegar e caçar certinho a posição que ele tá. E isso é uma coisa que é legal, só que eu já tô naquela leva que eu tô esperando um pouco mais que isso. Então você já reduziu a intensidade da sua dedicação ao jogo, é isso? Seria algo Olha, assim? eu não sei se eu reduzi ou se eu fui forçado, porque com a faculdade o tempo tá meio escasso, assim, então eu ainda Semana tô de no provas nível chegando, disso. né, também. Então, daí eu ainda tô naquela questão. Eu cheguei a baixar antes de ser lançado no Brasil, mas jogar efetivamente eu joguei umas 2 semanas só, que foi, tipo, seguido. Intensamente, digamos. Mas daí, tipo, era só horário livre, eu vou tentar ver se eu acho um Pokémon. Mas, mesmo assim, ainda tá naquela questão, assim, o tempo que eu tenho, porque é uma coisa, é legal, a gente, no tempo livre, vai pegar a coisinha, só que até onde eu tenho de tempo livre, até onde eu vou fazer isso sem que interfira na minha vida pessoal ali, sem que me atrapalhe, isso tem sido um desafio. É igual eu tenho videogame em casa, eu só olho pra ele, dou um tchau e fico, putz, podia estar jogando. Mas não dá. Você tem consciência disso, pelo menos, isso é importante. Mas é que, assim, pelo menos na faculdade a gente acabou vendo, porque não sei os períodos iniciais, assim, que eu acho que se eu tivesse lá no primeiro período, essas coisas, não seria tanto, porque a cobrança ainda é um pouco mais leve, a gente ainda conseguia jogar alguma coisa. Agora, no período que eu tô vendo que se eu deixar um pouquinho pra lá, já acumula demais, daí eu não vou conseguir dar conta. E aproveitando o seu depoimento, né, o menino de Bocaiúva do Sul, que deve ter andado muito para achar Pokémon lá, né? Não, infelizmente. Muito. Ali não tem muito. É porque não tem sinal de celular, daí isso atrapalha. É um pequeno problema. Mas essas tuas respostas seriam uma média dos seus colegas? Você tem percebido isso? Olha, no início, quando saiu, que foi justamente o período de férias, início das aulas, isso mesmo. A gente pegou e a gente entrou nas aulas assim, caçando Pokémon à torta e direito. Teve até uma brincadeira lá que o professor Boss, lá que ele falou assim, eu não quero ninguém catando Pokémon na minha aula, né? Então foi uma brincadeira bem legal, mas realmente, a gente entrava assim, deu aquele intervalozinho da aula lá, parece que o Wi-Fi até ficava lento, assim, porque todo mundo queria... E agora reduziu-se mesmo? Reduziu bastante. Que ótimo. Deu uma boa reduzida. Como a semana de prova faz, né? Dá efeito. Então, deu uma grande reduzida, sim, até por causa que a gente pega ali os professores já chegando mais pesado, tem teoria, tem que... eu quero que vocês façam um trabalho de hoje para semana que vem, e já, então, tá indo. Tudo bem, bom saber, né? Bom, agora vamos àquela famosa pergunta, que acho que é o grande objetivo nosso, né? Pokémon e educação combinam, professora Elaine? Combinam? Olha só que desafio. Olha, vejam, é mais uma problemática para o professor, né? Porque o professor tem que usar da criatividade dele, que é um jogo social, é um jogo que não tem relação nenhuma, ele não foi criado para ser um jogo educacional, ele não é uma tecnologia educacional. E como o professor vai trabalhar com esse jogo de maneira pedagógica para alcançar os objetivos educacionais com esses alunos, né? Então, qualquer jogo combina com a educação, mas a questão é como trabalhar esse jogo e que esse jogo mantenha essa mesma interatividade, essa mesma dinamicidade, essa mesma motivação dos alunos, essa mesma motivação que os alunos têm lá fora, para usar esses jogos, né, para jogar de uma forma muito divertida, trazer para a sala de aula e transformar isso também num instrumento divertido
para conteúdos pedagógicos, né, conteúdos educacionais. Então, esse é um desafio, né? Eu acho que qualquer jogo. Já teve experiências com outros jogos, assim, mas muito pontuais, professores que se deram muito bem com os alunos, com outros jogos. Eu acredito que é possível, só que nós temos ainda esse desafio, como trabalhar, né, esses jogos dentro... Seria esse o grande desafio, Esse né? é um grande desafio, e aí a gente volta para os professores, por isso que é importante identificar essa prática dos professores e esse entendimento que eles têm dos jogos, Claro, né? claro, sem dúvida. Aliás, um belo desafio, né, professor Martim? O que você acha disso? Eu ainda não enxergo uma aplicação prática especificamente falando do Pokémon Isso, GO, né? especificamente. Para a educação e inclusive no segmento do ensino superior. Né? A única situação que eu vejo é como referencial, né? Uma referência para várias linhas. Então, como linguagem de programação, como desenvolvimento para software mobile, ele traz uma interatividade que pode, e eu acho que vai, modificar muito a estrutura dos softwares, a interface dos softwares que vão ser desenvolvidos daqui para frente. Quer dizer, essa interface, a maneira de interagir vai influenciar nas novas interfaces de softwares que estão... Já revolucionou. Exatamente. Esse ponto é importante. Então, essa provocação do Pokémon GO, o jovem querendo... tá vendo como que é lá no Pokémon GO? Como é que acontece esse movimento? Aqui tem uma curva, a fórmula que aplica é essa, aqui vem um valor que o próprio Android dá, que é a intensidade, pega esse valor. Então, para mim, na linguagem de programação, para desenvolvimento mobile, ele acaba sendo uma referência. Que antes não tinha. Antes tu trabalhava assim, imagina tu querer fazer uma curva. Por que eu vou querer fazer essa curva? Imagina tu querer jogar uma bola. Nem tinha isso de jogar bola, mas por que eu vou querer fazer isso? Bom, agora já tem uma referência. Mas é uma situação muito específica, uma disciplina que eu ministro, desenvolvimento mobile, e ele vem ser uma referência porque traz várias funcionalidades, né? Isso é uma questão importante até para a gente que conhece um pouquinho de telecomunicações, né? A forma com que o jogo consegue te localizar e simular e tal, isso também é uma questão muito importante, tecnologicamente falando, que até então não se tinha conseguido. Antes era um sinal de GPS, aí já é uma união com um sinal próprio celular e mapeamento, então... E traz, né, novas tecnologias. Isso é uma parte ótima, né? Mas a questão da educação é isso que você comentou, né, professor? É a questão da gente tentar entender melhor, casar um pouquinho com a questão pedagógica, né, para tentar achar alguma interação, né, professor Mauro? Eu estava ouvindo a contribuição da professora Elaine, do professor Martin também, né? Estava aqui pensando, né? A professora Elaine estava falando do ponto de vista do professor, como usar. O professor Martin já exemplificou, né? Mas eu, como professor, também tenho um outro objeto de interesse. Por quê? Porque as disciplinas ministradas, eu não consigo visualizar ainda muito uma conexão dessa parte. Consigo visualizar, sim, o uso da realidade expandida. Né? Por exemplo, numa disciplina de máquinas elétricas, para falar de campo magnético, uma coisa tridimensional no espaço e assim por diante, seria ótimo poder fazer. Tem em sala de aula um dispositivo que me permitisse isso. Mas eu tenho um interesse, e aí eu quero colocar não a minha constatação, mas uma pergunta para o nosso jovem aqui, né? O Alexandre. Alexandre, que experiência você teve em relação aos outros colegas seus que jogam, que a gente possa dizer que isso é uma aprendizagem? Olha, a primeira coisa que... Isso eu vou falar um pouco do jogo, que é a experiência que eu tive, que eu achei interessante. É o fato de, no jogo, ter pontuado alguns pontos históricos e se você pegar ali, for um pouquinho além do simplesmente você girar ali para pegar uma Pokébola, ele tem uma pequena descrição do ponto histórico, qual é o projeto. Isso eu achei interessante. Segundo é que, assim, a gente... Pegando o jogo, apesar de ter essa questão, ele permitiu que muitas vezes a gente via naquela questão, eu vou mexer no meu celular, eu não falo com o que está do lado. Agora não, agora eu pego o meu Pokémon ali e eu já olho. Você já pegou um Pikachu, é isso? Não, eu choquei, porque você tem uma questão assim que pelo menos para exercício ele é muito bom, porque para pegar e chocar um ovo ali, você tem que andar 2, 5, até 10 quilômetros para poder chocar um ovo.
Então o pessoal que é um pouco mais sedentário, eu acho que está se movendo um pouco mais. E agora, lembrando que para você chocar o ovo, você só faz ou de bicicleta ou você faz a pé. Não tem a opção de andar de carro, não. Ah, é? Então, daí quem é sedentário acho que está fazendo um exercício bom aí. Isso é bom, isso, com certeza. Mas o fato é assim, eu peguei um Pokémon, eu vou lá, junto aquela roda de amigos lá, que Pokémon que você tem? Não, eu tenho esse, tudo aquilo. Eu consegui evoluir ele pra tal coisa. Isso eu achei que foi interessante. Acabou um pouco daquela ideia de eu estar no meu celular, o cara que tá do meu lado tá no celular e eu conversar com ele pelo celular. A gente pega e já faz uma interação. Pelo menos eu pego e mostro ali pra ele, você viu, tem esses Pokémon aqui, coisa ali. Só que, assim, eu lembro de um projeto antes que já trabalhava com algo parecido com o do Pokémon. O Pokémon GO, ele nos permite ver o nosso alvo lá para pegar nessa perspectiva. Mas também, se eu não conseguir fazer isso funcionar no meu celular, eu continuo jogando. É só uma cena, é só um pedaço do jogo que permite. Mas nem todo celular tem o sensor que permite esta visualização. Né? Giroscópio... Acelerômetro também. Tem né? o acelerômetro, tem vários recursos, né? vários recursos, né? E o giroscópio é o sensor que dá essa condição de enxergar conforme você gira e tal, né? A gira movimentação ele vai aproveitando essas informações e criando esse ambiente, né? E uma outra questão ainda, nessa parte da realidade ampliada, né? Você interagir com o objeto, né? No exemplo que o professor deu, você via o objeto e ele se apresentava para você por meio de forma, de cores, etc. Mas você não estava interferindo no objeto. Né? Eu falo isso porque tem outros jogos, né? Mesmo no PlayStation, que ele usa a realidade virtual e que, por exemplo, você pode colocar lá determinados objetos. E aí você, com a sua mão, você afeta aquele objeto. Né? Ou seja, amplia a relação entre a pessoa e o objeto virtual. Né? Então isso ainda não, pelo que eu sei, ainda não tem no Pokémon. Ele está lá. Ele só tá tá lá, ali. você captura ele, joga a Pokébola. Né? Tu posiciona o celular para ver se ele aparece. Aí tá lá o meio da rua e o bichinho tá em cima, no meio da rua, não sei o quê. Mas tu caça o Pokémon ali com essa visualização da rua ao fundo ou não? Tu continua caçando ele. Eu vejo isso como o próximo passo, né, de que você consiga interferir naquele objeto, objeto virtual. Sim, né? Isso ainda... aí eu consigo ver mais aplicações do ponto de vista da educação do que simplesmente de ser um receptor passivo. Né? Acho que falta aí uma melhoria aí. Os recursos da realidade virtual nos dão isso que o professor está falando. Mas a realidade virtual hoje, ela está cara. Eu vou usar essa expressão, mas não é cara só economicamente. Ou não está acessível, né? Ela não está... Isso, perfeito. Ela não está acessível. Por quê? Tu depende de uma imagem produzida especificamente para aquele processo. Não é só um software que vai ali e faz. Tu precisa de uma imagem produzida apropriadamente, tu precisa de óculos apropriado, o visualizador apropriado. Né? Então ele se torna... não é muito prático. Um avanço que a realidade virtual deu significativamente foi o fato de 2, 3 ou mais entrar no mesmo ambiente e interagir com o mesmo objeto. Porque senão antes a experiência era individualizada. Né? Então agora, ainda não está no mercado, a gente já vê vídeos aí, já vê divulgação desse material, onde poderíamos estar todos sentados aqui e não estar ninguém aqui de fato, mas estarmos nos vendo como se aqui estivéssemos. Né? Então eu acho que esta junção das tecnologias é uma tendência, né? A realidade virtual, a realidade ampliada, quer dizer, gamificação, né? Isso tudo... Eu esqueci o termo. Quando eles falam no jogo dessa maneira que tem vários jogadores, eles conseguem interferir. MOG? Uma Massive Open Game. Isso aí, exatamente. Em que você tem várias pessoas interagindo dentro do mesmo cenário, do mesmo contexto. Né? Aí já viu, é aquilo que o Alexandre falou que ele espera ansiosamente, né? Ok, olha, foi bem interessante, né, nossa discussão. Eu queria só ouvir as palavras finais, então, da professora Elaine, de cada um de vocês aí, mas vamos começar com a professora Elaine. Professora,
E aí esse desafio, que tal? Dá para a gente pensar então, de pensarmos em algumas ferramentas em breve para utilizarmos aqui em nossas salas de aula? Isso, eu acho que a academia, a universidade, o ensino superior, ele é o lugar de produção de conhecimento. Né? E todas as experiências que os alunos fazem nos cursos de tecnologias, que estão vinculados nessa produção desse produto tecnológico, ele tem uma influência direta lá na comunidade. Né? E a escola, eu penso, a escola básica, ela depende muito da universidade e dos projetos que são desenvolvidos dentro da universidade. Né? Então, acho que é um desafio, tanto no processo de formação desse professor que está na escola básica, como no processo de oferecer mais tecnologias, mais recursos para que essa escola possa utilizar. Então, eu acho que esse é o reforço que a gente precisa estabelecer dentro do ensino superior, que é a produção mesmo de recursos tecnológicos para eles serem inseridos na sociedade, na comunidade. Isso aí, temos que promover, né, maiores debates, incitar a todos os alunos e professores a esse debate para que sejam geradas novas ideias, novas propostas, novos projetos. Né? Acho que esse é o grande objetivo da instituição de ensino superior, né, professor Martim, também quiser concluir. Eu ouvi uma vez a seguinte expressão, falando sobre um outro assunto, mas que eu acho que tem a ver conosco, a analogia. Então, quando surgiu aí os e-readers, né, esses tablets de leitura, eu vi um camarada lá uma vez assim, olha, quem não era leitor, o fato de existir um e-reader não vai transformar ele em leitor. Só o fato de ser um facilitador não quer dizer que ele vai ter gosto pela leitura. Né? Então, sim, a tecnologia para a área educacional, eu acho que ela pode facilitar ganhando tempo com exemplos. Né? O tempo que dá para fazer uma pessoa abstrair um conceito, uma ideia, às vezes uma imagem, já transmitiu aquele conceito leva 2, 3 aulas para transmitir uma ideia, para abstrair um conceito. Em uma imagem de 5 minutos, um filme, pronto, já abstraiu o conceito. Ou uma experiência com um jogo, já abstraiu aquela ideia. Acho que existe muito campo para a educação crescer, sem dúvida. Mas ainda não sabemos como fazer. Exatamente. O aprendizado é um processo de eu comigo mesmo. Se eu não estou usando nem o que já está fácil, então não adianta rezar muito para a tecnologia. E nem ter medo dela, né? Isso que é a grande questão que a gente vê. Então tem 2 processos de crescimento aqui. A vontade do aprender, de se superar pelo aprendizado, e como a tecnologia galgar alguns ganhos de tempo sem prejuízo em desenvolver a habilidade de aprender. Porque eu acho que ganhar tempo nem sempre é vantagem. A gente, ao ganhar tempo, tira o processo, perde algumas habilidades. Então, aqui temos... É um aprendizado. A tecnologia está crescendo muito mais do que o ensino, no meu conceito, está conseguindo aplicar isso em sala de aula. Não é uma perda, não é uma condenação. É um desafio. Exatamente. É um desafio que nós temos que, como nós estamos fazendo aqui agora, discutir aberta e francamente, ouvindo os alunos, exatamente para a gente ter essas soluções, né? E também não ficar com medo, né? A tecnologia ela veio para ficar em sala de aula, através de gamificação ou mesmo aplicativos, enfim, nós temos que encarar essa realidade e saber, nós saber nos aproveitar dela, né, professor Mauro? Exato. Só adiantando um pouquinho, né, essa história de jogos e educação, né, isso é um tema que iniciou-se mais ou menos por 1950, no pós-guerra, em que se passou a utilizar jogos dentro da área da educação, da ciência da administração. E tem uma teoria por trás disso, que é a teoria dos jogos. Teoria dos jogos, exatamente. Muito interessante, inclusive. Para negócios, né? Para novos negócios. Mas voltando, hoje eu vejo, nós temos tecnologia para isso, tanto é que está disponível. Existe profissionais que possam fazer isso, mas eu ainda vejo como um ponto, né? É a questão da quantidade, da massificação de esforços para transformar isso em uma coisa que realmente seja ampla e consiga atingir, porque a educação é ampla,
né? Ela permeia toda a sociedade, em todos os níveis, desde o fundamental até o superior, né? E isso eu ainda vejo como uma coisa muito distante, né? Talvez por alguma expressão de um pequeno grupo de pessoas que queira investir por aí, né? E o último aspecto exatamente seria um aspecto de alerta que esteve presente nas nossas conversas aqui hoje, né? Do limite das coisas, né? Então o professor Martin falou, é preciso ter um limite, sim. Né? É difícil de definir esse limite. Pois é. É muito difícil, porque o limite de um não é o limite do outro. Essa é a questão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu viria assim com ótimos olhos do ponto de vista do campo, da pesquisa, de que isso fosse aprofundado, aprimorado e inserido com outras contribuições. Nossa, tem muita coisa para fazer por aí, né? Tudo bem, e o desafio continua. E aí, Alexandre, quais são as suas considerações finais, né? O que você acha de tudo isso? A minha ideia básica, assim, sempre foi a mesma com a relação à tecnologia, à comunicação, que é o que eu mais trabalho, que é assim, a gente tem milhões de informações, nós temos milhões de coisas para acessar e conhecer, só que o grande problema que eu vejo que ou a humanidade em geral temos, é a questão da gente pegar e saber usar as ferramentas. Porque às vezes a gente recebe, como eu fico pensando assim, seria como se a gente fosse pedreiros ali, a gente trabalhar na obra. A gente recebe um monte de material, recebe um monte de ferramenta, mas desse monte de material, um monte de ferramenta tão diversificado, a gente sabe mexer com poucos. Só que daí, às vezes eu fico pensando assim, igual numa loja de brinquedo, a gente vê tanto brinquedo ali, quer usar um pouco de tudo e a gente nunca parou para pensar assim, nossa, o que eu posso realmente usar, o que eu não posso usar e de que forma eu posso aplicar melhor cada um deles. E, assim, isso acaba me transformando, que nem, tudo ali é informação, mas o conhecimento é aquilo que eu vou aplicar e desenvolver. O Pokémon GO, que nem o que a gente está debatendo aqui, é um jogo, é uma informação, é uma ideia nova, só que ele precisa tem diferenças? Tem, ele vai precisar de alguma evolução? Vai. Os alunos em geral estão percebendo isso, e, assim, é como aquela questão da moda. Agora ele estourou, até chegar a estourar outra coisa, sim. E vai levar um tempo para a gente aprender a trabalhar com essa nova tecnologia, com as coisas assim. Então eu acho que essa questão vai ser passageira. Pessoalmente, para mim, ela já está meio que dando uma passada, alguns amigos meus também já estão meio que parando. É igual se a gente for ver o WhatsApp, ainda a gente usa bastante, mas não é mais tão descaradamente quanto aconteceu. Como um tempo atrás, é verdade. Então eu acho que assim, vai ser uma questão, a nossa geração com tecnologia aqui no Brasil, ela ainda é meio nova. Eu acredito assim, que vai levar mais uns 10 anos para que as coisas que estão evoluindo tão rápido não cheguem a chocar tanto igual chegam agora. E é mais ou menos isso no assunto que eu tenho uma ideia do que eu compreendi da conversa e tudo mais. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Professora Elaine, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Professor Martim, também obrigado. Professor Mauro, nós sempre vamos trazer aqui assuntos, relacionados à tecnologia com a nossa realidade de sala de aula, com novas experiências e ideias para que a gente possa implementar. Foi muito importante esse papo, até para as nossas reflexões enquanto professores, e a professora Elaine enquanto pedagoga, que está na linha de frente também com o aluno, que é importante ter essa atenção toda redobrada quando se lançam jogos ou as ideias, os desafios, ou até mesmo as questões, de se deve ou não levar isso para a sala de aula. Então, acho que é muito importante. É sempre bom um adulto, principalmente jogos que estão relacionados a crianças, adolescentes e jovens, sempre ter uma supervisão do adulto, não no sentido de proibir, mas no sentido de melhor encaminhar, para que ele possa utilizar de uma forma construtiva e não de uma forma negativa. E o que a gente conclui sempre, nessas questões é isso: nenhum excesso é interessante, nem a não usar, castrar, exatamente essa iniciativa do jovem a brincar de Pokémon GO, e nem também ficar totalmente viciado, acabar se tornando um zumbi aí, digital, tá certo? Mas que a gente também chegue nesse ponto comum aí, ouvindo, claro, alunos, discentes, docentes e pedagogos, tá certo? Muito obrigado então a todos, até uma próxima edição aí do nosso programa, que é em formato podcast. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima. João Pires, obrigado aí pela assistência e produção no áudio. Até mais.
Acabamos de apresentar Na Onda da Tecnologia.